Sejam muito bem-vindos ao canal Pavão Colorado no YouTube. Aqui neste primeiro vídeo do canal, que eu estarei trazendo aqui os comentários para mim, meus comentários do jogo Inter e Cruzeiro 3-0 Inter, grande vitória do Inter hoje. Um jogo muito bom para a equipe do Inter. O Inter hoje teve uma ótima atuação, eu acredito que uma das melhores da temporada. Claro, a gente sempre tem que tomar cuidado ao fazer essas avaliações, porque a gente tem que botar o contexto da partida. O Cruzeiro teve um jogador expulso aos 20 minutos de jogo, o Jonathan, seu zagueiro. Isso entra no comentário? Entra sim, com certeza, entra na avaliação da partida, aliás. Isso entra porque com um jogador a menos, é claro que a equipe adversária vai ter mais dificuldade para fazer o seu jogo. Mas o que eu levo em contexto aqui é um Cruzeiro que esteve muito frágil na partida, um Cruzeiro muito mal, não conseguiu impor o seu jogo. Aliás, foi engolido pelo Inter em diversos momentos. Até o próprio técnico Roger Machado, durante a coletiva, ele citou ali que a gente tem sim que levar em consideração esta expulsão, de que até teve jornalista que perguntou a ele se essa não seria a melhor atuação do ano. Ele botou isso na mesa, botou que essa expulsão também faz parte do jogo e pode ter afetado durante a partida, é claro. Mas eu vejo que o Inter amassou o Cruzeiro em diversos momentos. O Inter pressionou a saída de bola do Cruzeiro. Inclusive o lance que terminou na expulsão do zagueiro do Cruzeiro foi no momento em que o Inter pressiona a saída de bola do clube. Aliás, o Inter, para mim, claro que eu vejo outros times jogarem também, mas para mim é um dos times que melhor faz isso, junto com o Flamengo do Felipe Luiz. Essa pressão na saída de bola do adversário, que é muito boa, do Roger Machado, uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Era o ano passado e ainda continua sendo esse ano. Aliás, esse ano ainda mais, porque é um time mais pronto, é um time mais com essa ideia de jogo mais imposta nos jogadores. Aliás, jogadores que hoje foram muito bem. O Rogel, que a gente tinha um certo pé atrás com ele, pela qualidade que a gente sabe que ele não tem. O Rogel realmente é aquele zagueiro mais quebrador, que é para afastar a bola para frente, aquele zagueiro mais brucutu, na palavra que a gente diz. Mas hoje eu acho que não comprometeu, foi bem até no seu lado, conseguiu até um pouco dar essa saída de bola para o Inter. Depois o Roger Machado botou o Ronaldo no lugar do Fernando que ajudou muito essa saída de bola. O Ronaldo também entrou muito bem na sua vaga, também ajudando o Inter nessa saída de bola. Fora os laterais, né? O Bernabé e o Aguirre, novamente ótima partida. O Bernabé, falar dele é chovendo molhado, né? É um zagueiro que para mim já merecia ter convocação da seleção argentina. Aliás, ele deve começar a ser convocado. E o Bryan Aguirre, que tinha muitos torcedores do Inter que estavam com o pé atrás com ele, não confiavam muito no lateral do Inter. Ele foi bem nessa partida. Aliás, um dos gols teve a sua assistência. Ele foi bem, conseguiu dar consistência na lateral do lado dele e conseguiu ajudar o time a jogar. Aliás, todos ali foram muito bem. Até o que entrou, o Oscar Romero foi bem, deu passe para gol. Em 18 minutos que ele jogou ali, até um pouco mais, um pouco menos, ele foi muito bem. Conseguiu. O Oscar Romero, que é esse jogador que tem um trato com a bola um pouco melhor ali, para mim é um bom substituto quando não tivermos o Alan Patrick. Ele, assim como o Alan Patrick, claro que não com a mesma qualidade, mas ele tem esse trato com a bola bom. Ele deu esse passe que resultou no gol do Borré, foi dele a assistência. Então, jogadores que entraram bem. O próprio Borré, que entrou na vaga do Valencia, o Valencia que deve ser titular quinta-feira na Libertadores contra o Atlético Nacional. Como disse
o técnico Roger Machado durante a coletiva, que o Valencia ganhou momentaneamente a posição de titular, fez gol hoje, jogou bem. O Borré também entrou com gana e fez gol também, jogou bem o Borré quando entrou. Então o Inter está bem aceitado, tem muitos jogadores que estão bem, estão em boa fase. Eu acho que devemos aproveitar isso e podemos sair com um bom resultado, tanto na quinta-feira quanto durante a temporada. É bom manter isso. A gente tem um elenco bom, um elenco que tem jogadores de qualidade, tanto os titulares quanto os chamados reservas. Então eu acho que será um ano bom para o Inter. Invicto até o momento na temporada, o Inter não perdeu ainda este ano, está invicto, é o único clube da Série A invicto na temporada, e vai com tudo isso para enfrentar o Atlético Nacional na quinta-feira. Atlético Nacional, que é um time forte, um time rápido. O Inter deve ter dificuldade sim contra o Atlético Nacional. Agora falando também um pouco do confronto do Inter na Libertadores contra o Atlético Nacional, deve ser um jogo difícil, porque o Atlético Nacional é o melhor time da Colômbia atualmente e é o líder do campeonato. Ganhou agora final de semana e se tornou líder do campeonato colombiano. Então, muito cuidado com esse jogo, com esse adversário, que para mim é o adversário mais difícil deste grupo F do Internacional. Voltando ao jogo, após o segundo gol do Inter, o Cruzeiro ficou muito apático. O Cruzeiro não conseguiu fazer muita coisa após o segundo gol do Inter. O próprio técnico Leonardo Jardim ficou abatido. Deu para ver em certas imagens ali do primeiro que ele mostrou, deu para ver ele apático, abatido, parece, com o resultado, com que o time não vinha desempenhando. Aliás, falando agora um pouco do nosso adversário, eu acho que o Leonardo Jardim não dura muito no futebol brasileiro. Ele deve ter visto que o futebol brasileiro não tem muito espaço para técnicos que a longo prazo. Também é o caso do nosso arquirrival aqui da cidade, o time do Grêmio, lá, o Grêmio. É um time que o Gustavo Quinteiros também, eu acho que não vai ter muita continuidade nesse time, porque são treinadores justamente assim que precisam de um tempo mais longo de trabalho. Eu acho que o futebol brasileiro não permite isso. O Roger Machado no ano passado chegou, teve 2, 3, 4 jogos ruins e depois decolou e fez o que fez no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Por isso até ele continua no Inter até hoje. Não é o caso do Leonardo Jardim. Eu acho que ele deve ser demitido do Cruzeiro. Eu não tenho informações, não busquei informações sobre isso do lado do Cruzeiro, mas não pensando de mim, eu não acho que ele vai ter muita continuidade no Cruzeiro. E o time dele não estava formado, próprios jogadores individualmente hoje na partida não estavam bem. O Gabriel Barbosa, que era o mais perigoso ali do Cruzeiro para fazer gol nessa partida, não estava nada bem, não conseguiu fazer muita coisa, assim como diversos jogadores do Cruzeiro que teve poucos momentos de perigo ali. Eu posso citar o chute do Wanderson no primeiro tempo, que a bola bateu na trave, e alguns outros momentos ali pequenos que o Cruzeiro tentou agredir o Inter, mas sem sucesso. O resultado de 3-0 refletiu muito bem o que foi a partida. O Inter agora volta todas as suas atenções para o confronto contra o Atlético Nacional na quinta-feira, 7 horas da noite, no mesmo Beira-Rio. Casa lotada, o Inter deve ter casa cheia contra o Atlético Nacional para apoiar o Inter para mais uma vitória. É importante que o Inter vença essa partida por jogar em casa e também para se tornar líder do seu grupo. E se repetir esta atuação, eu creio que tem grandes chances de vencer essa partida. E você, torcedor, o que achou da atuação do Inter? Se você gostou dos meus comentários, deixe seu like aqui no meu canal, comente aqui embaixo, se inscreva também no Pavão Colorado. O primeiro vídeo do canal precisa do seu apoio, e peço a sua ajuda se inscrevendo e deixando seu like. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima.